Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esse mais um Evangelho na Rede para a nossa rede Amigo Espírita. Hoje aqui um clima pós-natalino, pós-festivo, pós-comemorativo do nascimento do nosso mestre. Muitas pessoas falam, mas não sabemos o dia exato que ele nasceu. Isso é um mero detalhe. Nós podemos comemorar todos os dias que a gente quiser. Pode ser dia 25 de dezembro, dia 12 de julho, dia 8 de outubro, dia 5 de janeiro. Comemora todo dia. Não nos apeguemos a detalhes. Então, que bom que ontem nós pudemos experimentar mais um dia da lembrança daquele que marcou a geração de um mundo, de um planeta inteiro, que é dividido entre antes e depois do seu nascimento. Deus abençoe o nosso Mestre Jesus. E eu dou aqui meu carinho, minhas boas-vindas a vocês. Deixa eu só colocar aqui, fazer a transmissão também pelo Facebook da Rede Amigo Espírita. Está com um pequeno bug. O Zé Aparecido pediu para mim, quando você for começar a transmissão, você já bota também para transmitir na fanpage da Rede Amigo Espírita no Facebook. E hoje eu esqueci uns minutinhos aí. Pronto, agora estamos ao vivo também no Facebook, na fanpage da Rede Amigo Espírita no Facebook. Então estamos completos aqui agora. Estamos também na plataforma X, né, no X, que antigamente se chamava Twitter. Estamos também no Twitter. Estamos aqui no Restream, Soul TV, como a gente já falou outras vezes. Estamos na USE Rio Preto, no YouTube, Espiritualidade Rio Preto no YouTube, canal principal da Rede Amigo Espírita e o canal Rede Amigo Espírita Internacional também, ambos no YouTube. E no meu perfil no Facebook e na fanpage da Rede Amigo Espírita. E dou minhas boas-vindas a vocês pela paciência de hoje, pós-feriadão. A maioria do pessoal está em casa, tá de férias essa semana, está curtindo aí merecido descanso, né, desse intervalo entre Natal e Ano Novo. Então, você que está aqui junto comigo, eu vou dar aqui daqui a pouquinho meu abraço, meu bom dia. Lembrando que hoje o nosso tema deixa eu colocar o nosso bannerzinho aqui, o Evangelho número 154, a indissolubilidade do casamento. Vamos falar sobre isso hoje, vamos explicar o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz sobre esse assunto. Certo? Eu convido então todos para nós realizarmos juntos aqui o momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te abençoamos mais uma vez. Em comemoração ao seu aniversário de nascimento aqui entre nós, que foi ontem, nós te abraçamos e te dizemos, mestre, que nós temos muita alegria de poder contar com a tua presença entre nós, mesmo que não seja física, mas nós sabemos que a tua presença mental, espiritual em nós é muito presente. Basta que a gente escute um pouquinho a nossa intuição e nós saberemos que ali estará o Senhor junto. Mestre, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma semana, como nós pedimos na semana passada, que o Senhor permitisse que nós aqui estivéssemos. Eu reitero aqui meu agradecimento por ter sido atendido. Desejando que cada um que está aqui reunido nessa corrente do bem possa, nesse momento, experimentar a saúde que busca, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental, psicológica, para que nós possamos nos programar, que está chegando aí mais um ano que vai se iniciar, que nós tenhamos bons propósitos e possamos ter a força de realizá-los. Que nós deixemos o campo das aspirações, dos desejos e passemos no campo da prática, da ação, da atividade. Mestre, nós abençoamos cada um aqui que nos acompanha ao vivo, aqueles que vão assistir em outro momento, desejando que possamos hoje realizar aqui um estudo sempre amparados pelas vibrações mentais dos amigos de luz que nos intuem, a fim de que o estudo seja absolutamente fiel àquilo que o Senhor nos deixou como ensinamento. Que as diretrizes do Evangelho possam ser rigorosamente cumpridas e nós saiamos daqui hoje desse estudo
com mais conhecimento, com mais comprometimento íntimo e com mais desejo de acertar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Na tua bênção, permita-nos realizar um excelente estudo nessa manhã. E que assim seja. É isso aí. Um abraço também para o meu amigo Patrick Adolfo Azevedo Silva, meu irmãozão grande Dário Custódio Santos, trabalhador do Ailuz, da nossa Casa Espírita, a Roseli Arroi também, a Terezinha, a Teca Maliviosa e o grande Neno estão lá na Praia Grande, nossos amigos ex-Rio Pretenses, né, agora moradores da Praia Grande, aqui no litoral nosso de São Paulo. A Josefa Cordeiro da Silva também, bom dia, Josefa. A Rose Otávio. E o meu amigo Guilherme Stort, que chegou aqui agora. Um grande Guilherme. A Maria Elza também chegou de Olímpia. Ei, Maria Elza, um beijão para você, viu? Gente, vamos lá então. Eu trouxe para nós aqui uma leitura rapidinha desse livrinho aqui, ó. Velhinho, esse aqui tá caindo aos pedaços, meu aqui, ó. Cura. Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Olha só que foto dele aqui no fundo. Esse aqui é livrinho que a gente pega em sebo. Tá meio despedaçado, meio se desintegrando aqui. Acho que tá quase desencarnando esse livro aqui. Na página 56, tem uma pequena citação. Se chama Entrega-te a Deus, do Emmanuel, que diz assim: procuraste remédio para o mal que te aflige. Repouso demorado ampliou-te a aflição. Longas explicações aumentaram-te a dor. Companhias aos montes fizeram-te mais só. Detente, ora e reflete, contemplando a ti mesmo. Se pretendes curar-te, busca entregar-te a Deus. Eu gostei muito dessa lição aqui, porque mostra que às vezes a gente fica envolvido em tanta, ainda mais em momento de época de festas, como a gente está vivendo agora. Eu gostei dessa parte que fala aqui assim, ó. Companhias aos montes fizeram-te mais só. Às vezes a gente fica num local cheio de gente e nos sentimos sozinhos, né? Interessante isso. Porque às vezes o que falta em nós é o preenchimento de Deus na nossa vida. E não aquele das companhias, que sim, nós necessitamos de companhias, de pessoas perto. Nós não podemos deixar de lado de forma alguma a convivência, né? Mas se a gente se pretende se curar mesmo, nós temos que nos entregar mais a Deus. Isso se resume, é óbvio que se trata de uma coisa muito singela de dizer, né? Entregar a Deus, como que eu faço me entregar a Deus? Eu me acho, descubro onde está a mão dele, vou lá e me jogo em cima? Se entregar a Deus é algo não tão simples assim, né? Envolve mais oração, mais ligação com as suas criaturas, com a sua criação, mais contato com a natureza, mais contato de fazer o bem àqueles que convivem conosco. Isso é se entregar a Deus. Se você faz o bem para alguém, você está se entregando a Deus. Se você conversa com alguém amorosamente, você está se entregando a Deus. Se você ampara alguém, você está se entregando a Deus. Se você cuida da sua saúde, gosta da sua companhia, se você faz uma atividade física, você está se entregando a Deus. Se você ora, não somente em momentos de aflição, mas em momentos em que você olha e fala, nossa, eu preciso agradecer. Eu preciso ver que um dia como esse é maravilhoso. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo ontem. Ontem foi feriado, 25 de dezembro, né? Dia do Natal. Mas eu, como trabalho com a necessidade de ter um certo rigor no tratamento que eu faço, né? Com a acupuntura, a auriculoterapia. Então eu fui atender algumas pessoas, né? Que estavam disponíveis, né? Então eu saí de moto cedo e estava assim, a cidade deserta mesmo, completamente deserta, mas estava um clima tão fresquinho, tão gostoso, e a cidade estava só para mim, assim, sabe? Eu andei por Rio Preto aqui de moto, assim, mas agradecendo a Deus pela oportunidade de viver um dia tão sensacional, um dia tão gostoso, fresquinho, um dia bonito, um dia de Natal. Pensei, tá todo mundo, a maioria do pessoal tá descansando ainda. Eu saí, era umas 8h30 por aí.
Saí até meio tardezinho. Aí tava todo mundo quietinho em casa, muitos, né, confraternizaram com a família, e eu agradeci muito a Deus pela oportunidade de viver um dia assim. Então, isso é se entregar a Deus também. Faça mais isso, você não vai se arrepender. Bom, vamos então à nossa leitura do Evangelho. Hoje, o Evangelho iniciando um novo capítulo. O último Evangelho do ano 2023 e o primeiro capítulo, aliás, o primeiro subitem, né, do capítulo 22. Não separar o que Deus juntou, é o nome do capítulo, nós vamos começar a estudar hoje aqui. Vamos lá então. Hoje o primeiro item são os itens 1, 2, 3 e 4, indissolubilidade do casamento. Vamos entender mais como é que funciona esse negócio, né? Como é que é essa história aí. Dando um alôzinho aqui pro pessoal que chegou aqui agora. Adriana Cavenag, minha amiga, o Ricardo Lima, da Prediletos Manias. Bom dia, grande Ricardo. Bom dia também para Silvana Prates Najib, a Renata Rodrigues da Silva, a Rafaela Dias, a Maria Célia Martins de Badibacite e a Cícera de Fátima Milano. Pessoal que chegou aqui junto com a Lilian Martins de Paranaguá, no Paraná. Quem me acompanha na leitura aí? Vamos lá? Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Item 1. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? E ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso, deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Essa é uma mensagem contida no livro de Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 3 a 9. Item 2, explicação dos Espíritos. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país em certa época torna-se adultério no outro país e no outro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois em vez de um a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente.
Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um prejuízo, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas. Dupla desgraça, que se evitaria se, nas condições do matrimônio, não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. Porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro, dois seres que não vivem juntos, ou restituir-lhes a liberdade se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Muito forte, né? E assim seja. Bom, vamos lá então. Essa lição do Evangelho é uma daquelas que a gente precisa estudar sempre com bastante atenção para não cometer equívocos, né? Primeiramente, é preciso deixar bem claro que a velha frase, né, que o homem não separe o que Deus juntou, se refere às uniões feitas dentro da lei de amor, que é algo hoje em dia, infelizmente, muito raro de acontecer. Eu acho que não é só hoje em dia, não, acho que sempre foi assim, viu? Eu me lembro muito de notícias e conversas que a gente ouvia dos povos mais antigos, né, dos meus parentes, minha avó, meu avô, das uniões realizadas de tal forma que era uma verdadeira tragédia, onde os casamentos eram arranjados pelos pais. Acho que hoje em dia isso já está mais raro, principalmente aqui no Brasil, né? Mas em povos mais atrasados, vamos dizer assim, dentro desse entendimento, atrasados no sentido moral, ainda é comum essa prática dos casamentos arranjados, né? Existem ainda locais no mundo onde a noiva conhece o noivo no dia do casamento. Outro dia eu vi até um vídeo desse no Instagram, né, de algumas, algumas surpresas desagradáveis, né, de os noivos, né, no caso, né, os futuros maridos, erguendo
aquele véu que cobre o rosto da noiva, assim, e vendo a noiva pela primeira vez na vida. Meu Deus do céu, o que que é isso? Você imaginou você casar com alguém que você não sabe como é que é o rosto da pessoa? Você fica sabendo no dia do casamento, poxa, por que que esses pais aí, né, que organizam esses casamentos aí, fazem esses arranjos, por que que não deixa pelo menos o noivo conhecer a noiva, né? Pelo menos se ver ou falar um oi, pelo menos antes, né? Tem alguns que ficam assim, né, aí mostrou no vídeo no Instagram lá que alguns ficaram surpresamente negativos, né? Ficaram com um certo olhar de espanto de olhar um para o outro, talvez não gostou muito da feição um do outro, sei lá. Então, esse tipo de casamento é daqueles que vira realmente uma tragédia, né? Uma tortura, né? Esse daí é um dos casos, né? E aqui o Evangelho é muito claro em dizer que é preciso se respeitar aquilo que Deus uniu, no sentido de que a proposta divina é de que as pessoas possam se unir e se amarem para que ambos possam contribuir para o desenvolvimento um do outro. Interessante também a parte que diz aqui, para que quando então venham os filhos, para que esses filhos sejam amados por dois e não por um só. Agora, olha que maravilha você dar uma dimensão mais aumentada para esse tipo de circunstância. Eu faço celebração de casamento, não sei se vocês já devem ter visto, quem me acompanha mais, assim, quem já me conhece há mais tempo, já fiz, pelos meus cálculos, acho que 15 ou 16 casamentos. E o pessoal às vezes pergunta, mas tem casamento espírita? Não, não é um casamento espírita. O espiritismo não tem nenhum tipo de ritual, né? Eu faço celebração para que as pessoas, né, se unam, sejam felizes, enfim. E aí, durante as falas que a gente sempre faz, né, durante ali a celebração, vem sempre a lembrança de que a proposta divina para todos nós é de que quando então nós estabelecemos um elo de ligação com alguém, que esse elo seja positivo, seja saudável, para que um se comprometa em ajudar o outro a ser feliz, né? Ninguém consegue colocar felicidade no outro, mas você pode ajudar o outro a se sentir feliz. Não existe aquela história assim, eu vou casar porque aí a minha esposa vai me fazer feliz. Não, você tem que ser feliz de uma maneira autossuficiente, né? Mas a tua esposa, o teu marido, o teu companheiro, seja lá com quem você, às vezes você vive junto, mas não é casado no papel, não é casado no, na, 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 em nenhuma religião, né? Não é casado na igreja católica, evangélica, mas a proposta divina é que a gente se una, para que unidos nós sejamos mais fortes. Obviamente que isso dá para estender na parte da irmandade, né, entre os seus irmãos, no relacionamento com seus pais, no relacionamento no seu trabalho, com seus companheiros de trabalho. Se a gente se unir, a gente se fortalece muito, né? Existe um grande ganho, um grande acréscimo para quem se une. Agora você imagine para dois seres que resolvem, se escolhem mutuamente, de uma maneira não forçada, como diz aqui. Ó, tem aqui o que eu até grifei aqui, algumas questões que são simplesmente tristes, né, quando acontece, ó. Deixa eu ver onde que tá aqui. Onde eu marquei aqui, eu faço as anotações, né, vocês vêem uns grifos aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Quando há, então, orgulho, vaidade ou cupidez, trata-se, então, de um casamento por interesses materiais. Mas a pessoa quer casar com outra, por exemplo, porque a outra é bonita, porque a outra é de uma boa família, assim, né? Uma boa família. Então isso entra na linha do orgulho, da vaidade, quer dizer, eu vou casar com outro que ele é bonito, então eu vou mostrar que eu tenho, né, capacidade de casar com alguém muito belo e tal. Quer dizer, não é um casamento de uma união desejosa de que ambos, né, produzam felicidade no outro, é apenas um casamento de fachada, de aparência, né? Quando há esse tipo de conduta, quer dizer, casa por interesses materiais, é porque é de família muito boa, é porque a família é muito rica, é porque a família tem fazenda não sei aonde, o sobrenome e tal. Isso aí tá um fracasso. Já é uma união que não foi Deus que estabeleceu. Essa parte que eu quero chegar. Jesus falou assim: o que o homem não separe o que Deus juntou. E o que Deus juntou é a lei, é quando há a lei de amor. Aí Deus está dando a sua chancela, dando o seu alvará.
Agora, quando é o homem que junta com esses interesses que não estão com nenhum tipo de relacionamento com a lei de amor, então já não é mais uma união estabelecida por Deus, é uma união estabelecida por interesses mundanos, rasteiros, menos felizes e que a gente sabe que culmina em muitos casos aí, não somente em divórcio, mas também em alguns casos mais, né, hoje em dia ainda bem que mais raros, né, alguns casos específicos de tragédia, literalmente, né, a gente vê, como por exemplo, a gente vê hoje em dia muito comum, né, os feminicídios, né, é algo absolutamente 1000% reprovável, né, a pessoa diz que ama a outra, só que ela ama assim, eu amo egoisticamente, você tem que ser minha, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, se largar de mim eu te mato. Meu Deus, que amor é esse? Tem lei de amor no negócio desse? Em Rio Preto, esses dias, o cara matou aqui a mulher e depois se suicidou em seguida. Deixou 2 meninos, 2 filhos. Meninos de 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Os 2 gêmeos, num casal de gêmeos. Casal não, 2 meninos. Aí você pensa, meu Deus, mas que amor é esse? Não, ele matou porque ele amava muito e a mulher queria separar dele e ele... Mas então não é amor, ué. Se você mata, você não ama. Quem se ama, você não mata jamais, nem que a pessoa fique com outra pessoa, nem que a pessoa não te queira mais. O amor liberta, o amor ele é respeitoso, né? Você tem que respeitar o direito do outro, às vezes não te querer mais. Então, o que ocorre num caso desse é um amor egoísta, é um pseudo-amor egoísta, né? É um pseudo-amor, melhor dizendo, que tem ali traços de egoísmo junto. Se, se no teu amor, por exemplo, por a tua esposa, pelo teu marido, pelo teu companheiro ou companheira, existe uma possessão, você quer que a pessoa seja tua, não está dentro da lei de amor. Se você proíbe, né, o seu cônjuge a sair de casa, por exemplo, não, não pode sair, tem que sair só comigo. Isso não é amor, isso é doença mental. Não tem amor aí. Não é essa união que Deus estabeleceu. Isso não é chancelado por Deus. Não, é porque eu amo muito, sabe? Então, eu tô cuidando, sabe? Tô cuidando do que é meu. Não é teu. Teu parceiro, tua parceira, não te pertence. Todos nós somos individuais, nós pertencemos a Deus. Ninguém é meu dono. A Estela não é meu dono, minha dona. Eu não sou o dono dela. Ela tem a sua individualidade, até porque um dia eu posso partir, ela vai ficar aí, e aí? Como é que eu vou, então, comandar ela, né? Como é que eu vou guiar ela? Não estou mais aqui presente. Então, esse tipo de atitude é que nós estabelecemos ali a separação. O que é de Deus, o que Deus não separa é quando há amor. Quando não há amor verdadeiro, quando não existe, quando não se está vivenciando um relacionamento que tem enquadramento na lei de amor, trata-se então de uma união feita pelos homens. Essa união sim, tem possibilidade de ser solúvel, né? O que é indissolúvel é aquilo que não pode ser separado, né? Agora, quando é solúvel, se mistura. Esse marco tem que ficar bem claro em nós, sabe? E aí é bom que a gente faça uma avaliação nossa de como nós andamos agindo com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro, né, com a nossa parceira, porque se existe algum traço de sufocamento de nossa parte sendo feita para que o outro perca a sua individualidade e a sua capacidade de ir e vir, de ser quem é, a gente observa muito hoje em dia casos distintos, vocês vão entender o que eu vou explicar agora. Existem parceiros que podam o outro, não deixam o outro ser como ele é. A pessoa tem, às vezes, uma certa alegria de viver, um certo modo mais espontâneo, mais brincalhão, a pessoa, às vezes, é mais espontânea, né, para conversar com os amigos. Tem parceiro ou parceira vai lá e corta isso. Faz a pessoa ser... A pessoa tem que ficar quietinha ali, ela tem que ser meio que robotizada, assim, ó. E aí você percebe que existe uma diferença de como a pessoa age perto do marido ou perto da esposa e como ela age quando o marido ou a esposa não está perto.
Quer dizer, está estabelecida aí uma relação de sufocamento. O outro perdeu a capacidade de ser livre, de ser como ele é, de ser como ele gosta de ser como ele. Aí tem casos que o marido ou a esposa podam certas viciações, que aí já é uma coisa que é até saudável, né? Como, por exemplo, se a esposa, por exemplo, percebe que o marido tem uma tendência a certas viciações, e ela fica ali, mas bem, não faz isso, por favor. Por exemplo, se a esposa percebe que o marido tem tendência a fumar, por exemplo, cigarro, é claro, nítido, cientificamente comprovado há décadas já que isso é altamente cancerígeno, altamente destrutivo, né? Se a esposa fica, pelo amor de Deus, não fuma não, para de fumar, você vai morrer mais cedo, você vai ficar doente, não vai viver teus filhos crescer, teus netos crescerem, então. Aí já é uma coisa necessária, porque tá ali, tá a lei de amor junto. Talvez a esposa não consiga fazer isso de uma forma amorosa, de uma maneira ótima, né? Como faria Jesus, né? Mas ela está tentando amorosamente tirar o marido do negócio que faz mal, aí é diferente. Aí já é um caso onde tem a lei de amor. Então, assim, o que eu quero que tu fique bem claro para nós aqui. Você que está me assistindo, você tem aí o teu parceiro, a tua parceira. Não importa se vocês são casados no papel, na igreja, vocês estão juntos, não estão? Você tem que pensar o seguinte: o que cabe a mim fazer nesse relacionamento? Qual que é a minha função? A minha função é somente ser um provedor, por exemplo, no caso dos homens, que é tradicionalmente aí aceitável pela sociedade moderna, né, ou até a sociedade mais antiga. O homem provê, o homem traz o dinheiro para casa. Será que é só isso que nós temos que fazer? Nós homens, né? Será que eu trazendo dinheiro em casa, então pronto, tá 100% feita, cumprida a minha missão aqui. Eu casei, eu sou homem, eu trouxe dinheiro, tô, mulher, tá aí o dinheiro, faz as compras aí, paga as contas aqui de energia, de água, de internet e tal, e acabou. E a mulher? Será que a mulher cabe somente fazer aquilo que é proposto de uma maneira genérica, assim? Ou será que a nossa função é auxiliar o outro nas suas emoções, nas suas limitações, nas suas fraquezas? A resposta vai ser sempre essa, é a B. A resposta A também é necessária, que você faça jus, né, à sua função, aquilo que você se propôs a fazer. Hoje em dia nós vivemos uma era moderna onde o marido, a esposa, os dois, ambos trabalham fora, têm a sua independência financeira e tal. Eu acho isso muito saudável, muito positivo, né? Porque eu acho que não pesa para ninguém, fica mais justo, né? Mais equilibrada a relação, né? Quando há aí uma proposta mútua, né? O marido também ajuda nos afazeres domésticos, eu acho isso muito saudável. A mulher não é escrava, o marido também não é só o que traz dinheiro para casa, não é o burro de carga, né? Agora, quando reparte-se, então, as funções, né? De vez em quando o marido vai lá dar uma lavadinha na loucinha, passa um pano no chão, lava um banheiro, a mulher também ajuda, às vezes faz um serviço, traz um pouquinho de dinheiro para dentro de casa. É isso que Deus quer. Essa é a lei de Deus. Esse é o amor indissolúvel da parte divina. Porque há então uma conjunção de valores, há uma união e uma compreensão de que ambos estão ali na luta, estão no esforço para sobreviverem, para viverem bem, né? Vamos pegar mais uns trechinhos aqui do Evangelho. Um abraço para o pessoal que chegou aqui agora. Meu amigo Quincas Veloso, uma honra sempre tê-lo aqui. Meu amigo Luciano Praciano, a Márcia Penha, a velha Lúcia Ventura, pessoal que chegou aqui. Ó, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Quer dizer, o que tem que presidir a união é a lei de amor. Se existe apenas um casamento de fachada, por busca de sobrenome, por busca de status social, porque a família é muito endinheirada, ou porque a moça é muito bonita, e já não é lei de amor, é lei, aí já é uma lei mundana, uma lei material, uma lei humana e inferior, né? Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, quer dizer, acaba sendo natural. Daqui a pouco
perde a graça, né? Você casou com alguém só porque a pessoa é muito bonita, né? Porque a pessoa é muito endinheirada. A gente vê isso frequentemente, especialmente nos casamentos aí, né? Dos artistas, dos famosos, né? Às vezes o que une um ao outro são os interesses comerciais, os interesses materiais, e a gente sabe que isso dura pouco. São casamentos que não têm base sólida. São casamentos que as estacas estão fincadas na areia, e na areia às vezes movediça, que faz afundar todo esse prédio aí rapidinho. Já o casamento com base na pedra é o casamento da lei de amor. É o casamento que você olha para a pessoa e você sabe que um dia ela não vai ficar mais tão bonita como ela foi antes. Ela não vai ser mais tão jovem como ela foi antes. Ela não vai ter mais tantos cabelos como ela teve antes. Ela não vai ter a pele tão lisinha e tão bonita como ela tinha antes. Ou então que ela não tem tanto dinheiro, ou um nome, um sobrenome tão proeminente como alguns têm. Eu canso, vou falar para vocês aqui de verdade, eu canso de ver gente que vive casamento de fachada, que vive relações instáveis, que vive de aparência. Você vê claramente um não suporta mais o outro. Como eu conheço muita gente, eu vou em muitos locais, eu atendo muita gente, a gente atua na casa espírita e conversa com muita gente nos atendimentos fraternos. A gente observa relacionamentos equivocados, mas que tem um negócio legal por trás. Dá para mudar, dá para melhorar, dá para salvar muito casamento. Que começou até mal, começou de uma maneira errada, começou por interesses mais mundanos, mas dá para a gente corrigir isso. Por isso que existem os terapeutas de casais, por isso que existe a nossa casa espírita, né, a nossa doutrina espírita, que vai nos guiando para esses entendimentos. E você então vai se renovando. Você começa a observar como é que você trata o seu cônjuge. Você trata ele como empregado, como escravo seu, como você sendo dono, ele é a tua propriedade. Então você precisa mudar isso. Senão esse relacionamento pode ser que ele não acabe. Ele continua como um relacionamento de fachada, mas vira um relacionamento tormentoso. Então, assim, não tem nada perdido. Tudo dá para se modificar, dá para se corrigir, dá para se transformar. Aliás, é uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo, assim. Muitas pessoas chegam para nós, para mim, para Estela, o pessoal do Ailuz ali, e fala assim: eu vim saber de vocês se vocês acham que eu devo me separar, porque eu vivo um relacionamento assim, assim, assado. A pessoa conta detalhes, né? E a recomendação que a gente dá é sempre assim: não, não acho que você deve separar. Não é gostoso se separar. Não é algo leve de fazer, não é algo simples de fazer. Então, se você puder corrigir, é melhor, sabe? Eu falo, mas então quando que eu posso me separar? Resposta doutrinária: quando há risco de um matar o outro. Quando um está ameaçando o outro, já não está, um relacionamento ele está tão tóxico que se a pessoa continuar junto, ela vai acabar uma dando uma facada na outra, um tiro na outra. Aí é melhor você separar do que você morrer ou matar, sabe? Agora sim, eu tô vendo até uma amiga nossa aqui comentando, a Jandira Helena Pontes, falou assim: quando o amor não existe mais, não tem por que continuar. Realmente, Jandira, é complicado, né? A gente, como é que você estabelece para alguém assim, e diz para ela assim: olha, não tem mais amor, então faz o amor voltar aí e continua. Nós não temos capacidade de dar esse tipo de recomendação para as pessoas, né? Então, o que é preciso que a gente reforce em nós é que não haja uma facilidade tão grande para que o amor acabe, assim, sabe? Porque senão os relacionamentos, cada dia você está casado com uma pessoa. A coisa se torna banal, você se torna assim, vira um objeto, como se fosse um vestuário que você troca, uma camiseta. Não pode ser assim. As pessoas não podem ser consideradas como vestuários. Você troca de uma, tira uma camiseta, põe outra, e depois tira outra camiseta, põe outra. Não pode ser assim, sabe? Porque isso compromete também a nossa questão moral, o nosso psicológico. Quando um dia nós olharmos para trás e descobrirmos que nós trocamos as pessoas como nós trocamos uma roupa, isso vai falar contra nós. É a nossa consciência que vai pesar.
Agora você imagina, então, num relacionamento onde houveram filhos, né, que existe outras pessoas envolvidas, existem terceiros envolvidos, né, os filhos. Então aí a coisa ainda se torna ainda mais comprometedora. É preciso dar uma atenção ainda mais especial, né? O relacionamento não pode ser assim tão descartável, porque existem muitos corações envolvidos. E também tem o teu coração envolvido. Não é legal pra gente pegar e separar de alguém e deixar alguém pelo caminho e seguir em frente, sabe? Então é preciso que a gente reforce esses laços que nos unem. Existem as diferenças, existem as dificuldades de todo relacionamento. Nós viemos de famílias diferentes, temos criações diferentes, temos personalidades e viemos assim de múltiplas existências, onde cada um de nós teve uma experiência, um modo de agir, um modo de pensar. Mas é preciso fortalecer aquilo que nos une e não nos enfraquecer pelas nossas diferenças. O relacionamento de um casal, a não ser em raríssimos casos, muito raros, onde o casal é praticamente um e carne um do outro, um se dá bem com o outro, é um sincronismo perfeito. Esses são os casamentos, assim, quase que celestiais, né? É difícil demais você encontrar. É 1% dos casais no mundo, né? Aí, quando então a gente se enquadra e fala, não, o meu relacionamento não é desse, não é aquele de dois anjos se casando, né? É um relacionamento de duas pessoas que têm suas diferenças. Perceba que existe aí, então, uma grande oportunidade de mútuo crescimento, porque um aprende com o outro, um cede daqui, o outro cede dali, um ajuda aqui, outro ajuda ali, e a gente vai se completando, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo virtudes. Eu até acho que relacionamentos perfeitos, né, como esse que eu falei, 1% aí dos relacionamentos, já são seres aí já dando uma linha de elevação espiritual muito grande, e que existe sim o crescimento pela boa convivência de dois seres já ótimos, mas não há um crescimento tão grande daqueles casamentos onde as pessoas lutam juntas, sabe? As pessoas não desistem fácil um do outro. Nós não podemos desistir fácil de nada. Você não pode desistir, por exemplo, trabalhar. Se você desistir de trabalhar, você vai fazer o quê? Quem vai te sustentar? Você vai ficar na miséria, sabe? Você não pode desistir de comer bem. Mas daqui a pouco você está doente. Você não pode desistir de fazer uma atividade física. Daqui a pouco você está aí com um monte de comorbidades aí e a coisa vai ficar feia pro teu lado. Você não pode desistir de um relacionamento também tão fácil assim. Senão a gente começa a criar motivos para viver sempre nos distanciando das pessoas, imaginando que nós somos autossuficientes. Nós somos autossuficientes. Nós devemos nos amar. Lembra o texto aqui do Emmanuel, do livro Cura? Ó, detente, ora e reflete, contemplando a ti mesmo. Você tem que se contemplar. Tá aqui, ó. Emmanuel, ó. Livro Cura. Ó. Você tem que contemplar a ti mesmo, mas você tem que entender que você tem que contemplar o outro também, porque nós não somos completos. Se eu só me contemplar, o meu ganho, meu crescimento espiritual é reduzido, porque eu eu não tenho todas as virtudes a serem desenvolvidas ainda. Então eu preciso conviver com alguém para poder pegar virtudes dele, aprender virtudes com ele, ou desenvolver as minhas, convivendo com ele pacificamente, sabe? É, desenvolvendo em mim mais renúncia, mais complacência, mais flexibilidade. Aí eu cresço. Então o que está em jogo aqui, meus amigos, é uma questão assim: o que é um casamento? Um casamento é uma coisa provisória, o máximo que ele vai durar é uma encarnação. Que depois você desencarna, você já pronto, você já não está mais casado, né? O pessoal fala que viúva é o que parte, né? Não é o que fica. Fica aqui, tá solteiro, né? O viúvo é o que foi embora. Um jargão popular aí, né? Mas assim, quando você se desligar do outro através da desencarnação, você vai para o mundo espiritual, você vai encontrar outras pessoas com quem você já teve relacionamentos em outras encarnações e no fim das contas nós vamos descobrir que nós somos todos irmãos, né? Não existe ninguém que é propriedade de ninguém. Então, por exemplo, quando eu chegar no mundo espiritual, se a Estela tiver ido primeiro que eu ou eu primeiro que ela, nós vamos rever como irmãos.
Nós vamos fazer uma análise do nosso relacionamento, como é que foi aqui e tal. Isso também para as outras pessoas com quem a gente se relacionou, né? Vai ser feito um censo, né? Uma análise, né? Criteriosa de tudo que foi experimentado. E é isso que tem que contar. É isso que tem que ser colocado em foco. Não vai ser colocado na nossa pauta os conluios materiais. Ó, você vê, nós ficamos juntos lá, nós aumentamos um patrimônio da nossa família lá. Antes nós tínhamos 2 fazendas, passamos a ter 5 fazendas, ó. E olha, você vê, nós fizemos ali um sobrenome muito, né, respeitado na sociedade. Isso aí vai ser tudo bobagem, isso aí não vai servir para nada. Não vai ser colocado isso em pauta. O que vai ser colocado em pauta é o crescimento que nós tivemos íntimo. Crescimento de renúncia, de cooperação, de fraternidade, de respeito, de liberdade dada ao outro. Se você não dá liberdade para o seu cônjuge, você não está contribuindo para o desenvolvimento espiritual dele. Você está virando um algoz dele. Você está sufocando ele. Se a pessoa muda de jeito quando está perto de você, assim, ó, ela respira fundo, ela prende até a respiração, ela fica tensa ali, você está fazendo mal para o teu cônjuge. E não venha com desculpa de que não, é porque eu tenho que cuidar, né, do meu relacionamento. Você tem que cuidar, mas amorosamente. Tá aqui, ó, lei de amor, tá aqui escrito, aqui falou umas 3 vezes da lei de amor aqui, esses 4 itens do capítulo 22. Quando você deixa alguém tenso perto de você, não tem amor ali. Quando alguém se sente censurado por você, não tem amor ali. Quando você não confia na outra pessoa, não tem amor ali. Tem gente que fala assim, não, se não tem ciúme é porque não ama. Ué, se tem ciúme, ama então? Se tem ciúme, tem desconfiança. Você não confia no caráter da pessoa com quem você está junto? Tem amor nisso? Se você tem ciúme, um ciúme excessivo, um ciúme de posse, você mostra que você está dizendo para outra assim, olha, eu não confio em você. Porque se eu bobear, você vai me trair. Isso é amor? Tem amor aí em você dizer por tabela que você não confia na pessoa? Eu te digo sem medo de errar, não tem amor nisso. O ciúme não é saudável. Se você não confia na outra pessoa, é melhor você não estar junto com ela. Por isso que depois vira o quê? Do ciúme, vira o feminicídio, vira o assassinato do parceiro. Tem também casos mais raros da mulher matar o homem, etc. É mais raro, né? Geralmente é o homem que mata a mulher e tal. Então percebam que as pessoas maqueiam, ou é maquiam, não sei se é qual que é a palavra certa. Elas fazem uma maquiagem do seu relacionamento, dando justificativa para as suas insanidades. Para com essa desculpa de que você tem que cuidar do outro, eu tenho que ficar cercando, né? Sabe como é que é? Eu ponho um alarme aqui, uma cerca aqui em volta. Não é assim, não. O amor também liberta, o amor dá liberdade do outro. Se o outro quiser ir embora, se você ama o outro de verdade, se ele escolher um dia ir embora, você vai dar a ele esse direito. Agora, se você vai lá e mata ele, você nunca amou. Você apenas achou que você era dono dele. Isso está enquadrado dentro do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Onde já se viu, me largou, mas não me quer mais, vai me trocar por outro ou por outra. Isso aí não é amor, isso aí é vaidade, isso aí é orgulho. Ah, vamos ver quem tá falando aqui. Minha mãe dando um alôzinho. Minha mãe tá falando que tá ela e meu pai. Meu pai escreveu aqui assim: meu vizinho tá feliz no Natal, ganhou um cabresto novo da esposa. Hahaha, deu risada, né? Pois é, às vezes a gente ganha cabresto e às vezes a gente põe cabresto nos outros mesmo. Quer dizer, aí se trata de um relacionamento tenso. Eu conheço gente, eu vou falar, juro pra vocês, quando o cônjuge morre, a pessoa fala, ai, graças a Deus, vou poder viver agora. Liberdade, ó. Soltou minhas algemas aqui. Quer dizer, que relacionamento é esse? Foi Deus que fez um relacionamento desse? É essa união que Deus não separa? Não foi Deus que fez isso. Aí foi uma união dos homens. Uma união de desgaste, uma união de sufocamento, uma união de
Não posso nem dizer que é união um negócio desse. Os dois vivem juntos lá, mas se odeiam. A pessoa morreu o marido, morreu a esposa, o cara fala, graças a Deus que eu tô livre agora. Já acontece o contrário com aqueles que sentem muita falta do outro. Perdi metade da minha oportunidade de crescimento. Meu amigo também, Marquinhos, tá aqui, o Marcos Fernandes, tá falando assim, eu e a minha esposa estamos te ouvindo e concordando. É verdade, Marquinhos, um abraço para você e para tua esposa aí, viu? Meu amigo de muitos anos aí, meu amigo de quando a gente era aí, tinha cabelo na cabeça, né, Marquinhos? Então, assim, nós precisamos estudar mais a maneira de lidar com o nosso parceiro, ou a nossa parceira. Porque nós estamos, às vezes, confundindo defeitos morais com virtudes. Não, eu tenho ciúme porque eu amo muito. Não, você tem ciúme porque você não confia na pessoa. Você acha que ela não tem caráter. Ou então você tem ciúme porque você está com seu orgulho e seu medo de perder, ou medo de ser traído. Quer dizer, é o orgulho seu. Deixa a pessoa livre. Se ela for embora, é porque ela não te pertence. Ela não quis ficar com você. É aquela história de você não tem que prender as borboletas. Você tem que florescer o teu jardim para que as borboletas venham por iniciativa própria. Não pode haver um relacionamento de sufocamento, né? Então, meus amigos, é um evangelho aqui não muito difícil de ser compreendido, difícil de ser praticado. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares. Quer dizer, é necessário sim você também se enquadrar nas leis civis para que os direitos sejam cumpridos, né? Depois de um caso de uma morte, de um desencarne aí de um parceiro, as leis civis vão preservar aquele que ficou aqui, às vezes com um salário, uma aposentadoria, alguma coisa assim. Então é necessário também cumprir as leis civis, porque elas têm normativas necessárias para o bom andamento daquele que fica, né? Depois os bens que construíram juntos, aquela coisa toda, né? Ela é útil, necessária, mas variável. Porque em cada localidade existe aí um padrão, né? Uma maneira de ser. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. Então, para finalizar aqui, que a nossa hora já foi embora, nós temos que analisar os nossos relacionamentos. Inclusive, fica aqui tão alerta para aqueles que são mais jovens, estão aí namorando, noivando ainda, vão se casar. Faça uma análise se você vai querer ficar com essa pessoa que você está aí se unindo, mesmo quando ela não tiver mais tantos cabelos como ela tem hoje, quando ela não tiver mais um rosto tão lisinho, começar a aparecer umas ruguinhas. Analise se você vai ficar feliz de conviver com ela, mesmo quando ela não tiver mais uma beleza física para te oferecer, os prazeres carnais. Se às vezes ela ficar aí sem posse, se ela ficar aí sem dinheiro, se ela entrar em falência material, se ela ficar doente, se ela ficar inválida, se ela ficar numa cama. Faça uma análise, porque a pessoa hoje você vê ela é jovem, ela é bonita, ela é alegre, ela é sorridente, os olhos são vivazes, a pele é sedosa, mas não vai ser sempre assim. A não ser que a pessoa desencarne logo, né? Jovem ainda. Mas se a pessoa chegar numa idade mais avançada, as coisas vão mudar muito. Você vai olhar para ela e falar: nossa, eu casei com uma mocinha novinha, agora aqui já é uma senhora idosa, já é vó, às vezes bisavó. Você está preparado para um dia ser casado com um bisavô ou com uma bisavó? Então, que você consiga ter a grandeza de enxergar nos relacionamentos em que você se insere, e isso vale também para quem é namorado, para quem tá, sabe? Faça com que o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva vivam felizes com a tua presença. Não pode ter um relacionamento de sufocamento, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Eu vi que tem um monte de gente comentando. A Diana Márcia Gomes Benício está dizendo assim, ó, possamos cultivar relacionamentos significativos e encontraremos alegrias uns com os outros.
Que legal. Bem dito aí, viu, Diana? Vamos ver mais aqui. A Jandira está dizendo assim, a Jandira Helena Pontes Ferreira. Antigamente as mulheres se submetiam às maiores atrocidades, porque dependiam do homem e a sociedade era outra. Agora as mulheres sustentam a família tanto ou mais que os homens, e passaram a se respeitar e não se sujeitam mais a maus tratos. Excelente, foi uma virada de mesa espetacular, porque a mulher era tratada realmente como escrava antigamente, né? Isso não pode acontecer, isso aí é um absurdo total. Então, eu sou totalmente a favor de que a mulher também tenha a sua independência, mas que ambos, homem e mulher, saibam quais são os seus papéis na sociedade, na família em que estão inseridos, né? Que ambos saibam graduar e se respeitarem e terem esse equilíbrio, mas que ambos trabalhem para o bem da sua família, para o bem da sua moral, para o bem do seu capital financeiro. Isso é ótimo. E que o homem entenda que a mulher não é sua subserviente, a sua escrava, a sua empregada, e que a mulher também não olhe o homem como apenas o provedor, o homem, o cara que tem a obrigação de trazer dinheiro para casa, etc. Né? Bem lembrado, viu, Jandira? Vamos ver aqui. Acho que o Luciano Praciano colocou assim aqui, ó. Não são os desentendimentos que acabam um casamento. É um desamor constante. É um amor que já morreu ou foi pura ilusão, nunca existiu. Pois é, Lu. Eu acho que é bem colocado isso. Quando se cria uma ilusão, e no início parece tudo lindo, maravilhoso, mas depois quando chegam aí, como diz o seu Laércio, meu sogro, que ele falou assim, ó, você só vai conhecer alguém quando você comer um saco de sal junto com a pessoa. Aí eu fui pesquisar esse termo, né, na época, né, e eu descobri assim que um saco de sal, em média, antigamente era um saco de 60 quilos, né? Para você comer um saco de sal junto com a pessoa, quer dizer, demora muito tempo, né? Porque até você diluir 60 quilos de sal aí, vai alguns anos aí, eu acredito, né? Entre um casal. Então, é essa convivência, os desafios cotidianos do dia a dia que vão fazer mostrar que não foi uma pura ilusão, como o Luciano disse aqui, né? Vamos ver mais aqui. A Jandira também falou assim, respeito é fundamental. Quando não existe, é melhor separar. Verdade. Porque quando não existe respeito um pelo outro, pela individualidade do outro, o desrespeito faz com que haja, então, uma propensão à agressão. E às vezes não é uma agressão somente física, agressão verbal, agressão moral, né? Fere o outro demais. Às vezes um tapa passa, né? Você esquece dele ali em um mês. Mas agora uma coisa que você disse ali, um desrespeito, uma coisa que agride o outro, pode durar ali às vezes uma vida inteira, né? Fica uma mágoa aí que não se desfaz, né? Vamos ver quem mais comentou aqui. A Diana Márcia Gomes Benício está dizendo assim, ô Sander, tem uma palestra do Rossandro que fala do relacionamento de aparência, ou seja, muitos publicam nas redes sociais uma falsa felicidade. Isso existe mesmo, né? Existem aqueles que, eu já vi isso já em restaurante aqui em Rio Preto, bem lembrado, Diana. Os dois estão no restaurante, não sei se são namorados ou marido, mulher, cada um no celular, um não olha para a cara do outro, cada um no seu celular, cada um no seu mundo ali, né? Estamos juntos, então assim, ó. Comida chega, ele come assim, e olhando o celular. Bebe assim, pega o copo aqui assim. Não se conversam. Daqui a pouco você vê um faz assim, tira foto um com o outro, sorrindo, depois volta pro celular de novo, assim. Quer dizer, é uma fachada, né? É uma infelicidade isso. O celular, gente, é uma coisa muito maravilhosa. Sem ele, a gente ia ter uma vida muito mais limitada, né? Mas você não pode trocar a presença de alguém que está na tua frente pelo celular, pelo amor de Deus. Uma coisa é você dar uma conferidinha, alguma mensagem, que nem a gente sai aqui, a Estela, a gente tá sempre de olho no celular, você tem que ficar de olho aqui na Dona Isabel, no seu Laércio, né? A gente fica de olho na família e tal, né? Naqueles que dependem da gente, né? O meu filho, quando o filho tá fora, tá na casa da amiguinha e tal, tem que buscar e tal. Agora tem gente que exagera no celular, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos conviver mais com as pessoas. Deixa o celular um pouquinho mais de lado aí. Isso ajuda até a fortalecer os relacionamentos aí, o casamento, viu? É, A Diana Márcia Gomes Benício está dizendo aqui, o Sandra Estela, que a saúde seja a maior riqueza, que vocês encontrem equilíbrio e bem-estar em todos os momentos deste ano novo
que em breve se iniciará. Obrigado, Diana. Gente, vamos finalizar aqui então. Meu primo aqui, o grande Robson Boari, um abraço, está aqui. Minha amiga do coração, Maria Ângela Buozzi, satisfação ter você aqui. A Roselaine Donizete Lopes também chegou. O Acácio Camilo, fazia tempo não vinha aqui, hein, Acácio? Anice Freiria, minha amiga, um abraço grande. Enfim, gente, semana que vem a gente continua de um outro tema. Primeiro Evangelho 2024, hein? Ó, o divórcio. Esse é doído, hein? Nós vamos falar sobre esse tema aqui no nosso Evangelho de número 155, semana que vem. Que dia vai ser semana que vem? Dia 2, né? Deixa eu ver aqui. Dia 2, segundo dia do ano 2024. Cá estaremos falando, então, desse tema, dando sequência que é o capítulo 22, não separar o que Deus juntou. Hoje, então, eu desejo muito que tenha ficado bem claro, obviamente que eu sempre friso isso. Não se detenha somente nesse estudo aqui. Escute, como disse a nossa amiga, assiste outros palestrantes, assista o Rossandro falando, o Haroldo, o Divaldo, o Adelino, enfim, tem tanta gente boa, Arthur Valadares, eu sempre recomendo aí o Simão Pedro, pessoas maravilhosas, o Quincas Veloso, falando sobre esse assunto, o Quincas, inclusive, que é um exemplo, né, de marido aí, que a gente sabe da vida do Quincas aí, com a sua esposa, enfim. Daqui a pouco vão falar que eu tô bajulando o Quincas, toda vez eu elogio muito ele, mas vou fazer o quê? O homem é bom demais, velho. Então fica o nosso carinho aqui e o convite para a semana que vem estarmos juntos. Vamos então para o nosso encerramento aqui com o nosso momento da oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos muito pelo encerramento desse ciclo. Hoje aqui nossa última semana de estudo. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de durante todo esse ano, em todas as semanas nós estivemos aqui, mesmo dos momentos de dificuldade, a gente manteve aqui a frequência, a nossa assiduidade, nosso comprometimento com essa causa aqui do nosso Evangelho. Te agradecemos pela força que o Senhor nos deu durante esse ano, em diversas áreas, na nossa família, em todos os momentos em que tivemos dificuldades e que tivemos aí o socorro, tivemos o amparo. Quero abençoar, Mestre, aqueles que nos acompanham aqui semanalmente, que nos dão a honra da sua companhia. Toda terça-feira tem muitas pessoas aqui que são fiéis, com a sua regularidade, com o seu carinho, com a sua gentileza comigo e com a Estela. Quero abençoar a todos. Aqueles que nos acompanham em outro momento, pelas suas dificuldades de trabalho, os horários difíceis, né, de poder cumprir a agenda. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela presença, mesmo que não aqui ao vivo. E desejar, Mestre, que cada um de nós possa se comprometer a produzir a felicidade que tanto busca, produzir a saúde que tanto busca. Que em 2024 nós sejamos ainda mais competentes conosco e com as pessoas que nós amamos, dando a elas mais liberdade, mas dando a elas também amor, companheirismo, presença, dando respeito, consideração, amparo, auxílio nas necessidades que elas têm. Que nós sejamos verdadeiramente bons para que nós possamos colher esse bem. Senhor Jesus, mais uma vez reitero meu agradecimento à companhia espiritual que, invisível, mas não imperceptível, atua sobre nós nesses momentos que aqui passamos, nessa horinha que passamos juntos, fazendo com que as palavras venham em nossa mente e sejam colocadas de uma maneira respeitosa e sempre fiel aos preceitos e às lições que aqui nós veiculamos. Abençoa, Mestre, o nosso povo brasileiro, nosso país inteiro, as nossas terras, a nossa parte material aqui do nosso país, que ela é bastante pujante, bastante abundante nas suas belezas, nas suas riquezas materiais. Abençoamos a nossa riqueza espiritual do nosso povo brasileiro, um povo acolhedor, um povo miscigenado, em que mostra para o mundo que nós somos todos iguais, independente das nossas religiões, das nossas cores de pele, independente das nossas preferências políticas. Nós somos um povo maravilhoso. Quero abençoar, Mestre, todo o povo desse mundo, e onde houver qualquer tipo de
discrepância com a lei de amor, que ali possa se estabelecer em breve momento a paz, a harmonia e o equilíbrio. Onde houver guerra, onde ainda há discrepância, discordância, desunião, que isso possa ser dissipado e o bem possa tomar conta. Muito obrigado, Mestre, por esse ano maravilhoso que tivemos juntos. Te peço encarecidamente e que, se tiver dentro dos nossos planos, nós possamos estar aqui novamente durante todo o ano que vem, o ano de 2024 que está surgindo aí na próxima semana, que nós assinemos aqui um contrato contigo, Mestre, para que possamos dar sequência a esse estudo que nos faz tão bem, que tem nos trazido tantos amigos, que tem nos trazido tantos esclarecimentos, a fim de que nós tenhamos um ótimo desempenho na nossa jornada evolutiva. Muito obrigado, Mestre, por mais uma oportunidade. Te abraçamos pelo teu aniversário que foi comemorado ontem aqui por nós. Não importando a data real do teu aniversário, nós te abraçamos a todos os dias, porque para nós todos os dias é o teu aniversário. Muito obrigado, Mestre, na tua bênção, que a tua paz possa se fazer presente na nossa saúde física e espiritual, e que nós façamos por merecer. Obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja.